Oi, gente, tudo bem? Este é o vídeo que eu tinha prometido sobre o conforto termoacústico, que é algo tão falado pelos fabricantes, né, de tijolo ecológico, que ele proporciona esse conforto à residência. Eu resolvi fazer um vídeo falando um pouquinho sobre a minha vivência nesses 3 meses aqui na casa e qual foi a minha percepção em relação a isso. Tratar mesmo só do que eu vivenciei, eu não vou entrar em questões técnicas, até porque para realizar um teste deve existir uma série de variáveis que devem ser respeitadas, uma metodologia, porque medir o conforto térmico ou acústico de um espaço não é tão simples quanto a gente imagina. Existe uma série de equações, índices, estatísticas que devem ser seguidos para que isso seja feito da forma mais clara possível. Não é algo tão simples quanto parece, não é só pegar um termômetro e medir a temperatura ou pegar um aparelho que mede os decibéis e medir. É algo muito mais complexo. Inclusive, existem normas internacionais. Eu até dei uma olhadinha, tem vários ISOs com normas, tem NBRs com normas quanto a essas medições. Então, eu vou me ater aqui no vídeo, simplesmente passar qual foi a minha percepção. O que eu percebi nesses 3 meses vivendo aqui na casa? Antes de tudo, eu vou passar algumas coisas que podem ter influenciado nessa minha percepção. Os quartos aqui do andar de cima, eles são voltados para a face norte. Eles recebem sol praticamente o dia inteiro. Agora no inverno o sol tá se pondo um pouquinho mais cedo, então acaba que recebe menos insolação. Mas isso influencia muito nessa questão do conforto térmico. Outro fator que eu considero que influencia também é a questão de nós não termos laje, e sim telhado com forro, apesar de nós termos colocado aquela manta prateada para amenizar um pouco o calor que passa da telha para dentro do cômodo, mas mesmo assim não adiantou muito. E qual foi a minha percepção vivendo aqui esses 3 meses? Gente, esses quartos aqui do andar de cima, eles ficam muito quentes. E mesmo depois que o sol se põe, quando a gente encosta a mão nas paredes, elas estão bem quentes. Por que eu falei lá no início para vocês que essas paredes recebem insolação o dia inteiro? Eu acredito que o tijolo ecológico ele possa sim ter um potencial de proteger termicamente a residência, desde que dos cômodos não recebam tanto sol, como é o caso desses cômodos aqui de casa. A sensação é muito estranha quando a gente entra aqui nesse quarto, o calor realmente é muito intenso. Então, tanto a questão dessas paredes receberem insolação o dia inteiro e a questão do nosso telhado, a nossa telha é aquela telha marronzinha, por ser escura, acaba que ela absorve muito calor. Não tem, se fosse uma telha clara, ela poderia refletir e absorver menos calor. Eu até me arrependo de ter colocado a telha nesse tom. Se eu tivesse pensado melhor antes, eu teria colocado numa cor clara. Então, acho que tudo isso contribui, porque realmente fica muito desconfortável aqui em cima, nos dias que faz muito calor, muito sol. E ao subir as escadas, dá para sentir um mormaço muito grande. Então, diante de tudo isso que eu falei para vocês, eu continuo acreditando que o tijolo ecológico possa ajudar. Porém, vários fatores podem influenciar para que isso funcione bem ou não. Eu acho que qualquer material que tenha essa função térmica, dependendo das condições nas quais ele está sendo usado, pode sofrer essas influências e acabar não desempenhando tão bem o seu papel. Então, eu acredito que se for uma casa que não tem essas condições de receber tanto sol durante o dia, ele pode sim auxiliar nesse conforto. Eu digo isso porque os cômodos lá de baixo, que não recebem tanto sol, a temperatura fica muito agradável. Agora no inverno, não fica frio, fica uma temperatura muito gostosinha. Então, por isso, eu continuo acreditando que o tijolo ecológico tem sim essa função. Porém, vai depender de outras condições para que isso possa acontecer de uma forma bem eficiente. Em relação à questão acústica, assim como o conforto térmico, eu não acredito que a composição da parede por si só vai fazer com que uma casa tenha conforto acústico. Eu acredito que é um conjunto de coisas. Por quê? Aqui em casa mesmo nós temos janelas e portas de blindex e são portas de correr
e de certo modo isso acaba passando o som, porque a porta, como ela é de correr, tem uma frestinha embaixo, tem as frestinhas nas laterais. Talvez se a minha casa fosse portas de madeira, porque eu acho que a madeira acaba também tendo essa função de barrar um pouco mais o som, ou fosse algum outro tipo de esquadria, eu acho que poderia sim a gente sentir mais esse conforto acústico. É o que eu falei para vocês, vai depender de uma série de fatores. Se eu tivesse uma casa com janelas e portas que também contribuíssem para isso, eu acredito que sim, ele poderia, esse papel dele acústico, eu poderia perceber melhor, mas eu não percebo. Então é isso, gente. Mais uma vez, eu estou aqui apenas compartilhando a minha percepção desse produto tão maravilhoso, tanto é que eu escolhi ele para construir a minha casa. A gente não investiria tanto dinheiro se nós não acreditássemos que é um produto bom. Eu só fiz esse vídeo porque eu tenho recebido bastante essa pergunta, tanto aqui no YouTube quanto no Instagram, e eu achei importante expor a minha vivência e eu procurei ser o mais transparente possível, tá bom? Então, obrigada que assistiu o vídeo até aqui. Um beijo e até o próximo.